Pessoal, mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouquinho. Hoje em especial vamos falar sobre a hematologia 1, que são os conceitos básicos que devem estar inseridos nos nossos conhecimentos, são imprescindíveis para uma evolução profissional. E você que é técnico, quer se capacitar, você quer se aperfeiçoar cada dia mais. Então tem conceitos que nós devemos abraçá-los e jamais esquecer. Quando a gente fala sobre hematologia, a gente lembra logia, estudo, hemato, lembra o sangue. Então, isso são conceitos que vão sendo formados e que jamais serão arrancados, né, dos nossos conhecimentos. No entanto, há definições que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, quando nós falamos em hematologia, nós devemos saber que hematologia é uma especialidade que se dedica ao estudo da fisiologia, e isso é importante, gente, da fisiologia, ou seja, do seu estado normal, né, o qual se apresenta, e patologia do sangue, da medula e dos gânglios linfáticos. Ou seja, ela estuda, é uma especialidade que estuda o sangue no seu contexto, tanto no seu processo de formação como no seu processo de produção, né? Nós sabemos, nós iremos ver no decorrer do nosso conteúdo, que esses órgãos estão interligados no processo de formação das células sanguíneas. É importante nós determos esse conhecimento, porque muita gente, quando fala em hematologia, pensa em extremos, ou só estuda as doenças, ou só estuda o sangue no seu estado normal. Não, estuda ambos e os órgãos que estão correlacionados com eles, certo? Então, é importante, hematologia, saber a sua definição. E, acima de tudo, saber que especialistas da área de hematologia, eles irão abordar esse contexto esse direcionado ao sangue, à medula e aos glândulos linfáticos, ok? Quando a gente fala também em hematopoese, é um conceito que deve estar inserido no nosso contexto. Por quê? Hematopoese está direcionada ao processo de formação do sangue. Para que eu possa conhecer o sangue, para que eu possa dominar a ferramenta de trabalho como técnico de laboratório em especial, eu tenho que lembrar o quê? Que eu devo conhecer quem é o sangue, como é que ele foi formado, quando foi que foi criado, o porquê. Eu tenho que dominar minha ferramenta de trabalho. E a gente sabe que a amostra sanguínea será, com certeza, uma ferramenta de trabalho para aqueles profissionais que estão inseridos na área laboratorial. Então, a hematopoese, que é a formação do sangue, se inicia na vida do embrião, mas ela perdurar até o final da vida do indivíduo, certo? Então, durante a vida adulta, durante a velhice, a gente sabe que ela vai se transformando, ela vai se adequando ao processo do qual o indivíduo está inserido durante a vida. Mas, no entanto, ela persiste e perdura até o término da sua vida. Ela se inicia, gente, isso é fundamental, na parede do útero materno, ou seja, quando o indivíduo ocorre lá o processo de fecundação, ou seja, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, formando um ovo ou zigoto. Esse processo de multiplicação celular, o qual vocês bem conhecem na embriogênese, né? Ocorre o processo de multiplicação celular. E daí é formado o primeiro órgão do indivíduo, que é o saco viterino. No saco viterino ocorre o processo de formação do sangue. Ali se inicia o processo de formação das células sanguíneas. Quando é que esse saco viterino mais ou menos é formado? Mais ou menos na terceira semana de gestação, tá?
Quando chega em média da terceira à quarta semana de gestação, já ocorre o processo de formação do coraçãozinho rudimentar. Aqueles coraçãozinho que já tem os vasos sanguíneos que vai percorrer por todo o indivíduo. Então, o primeiro a ser formado é o saco vitelino. Do saco vitelino se origina o nosso sangue. Daí então é formado o nosso coração. Quando esse coraçãozinho passa a bater, se diz que há vida. Então, é imprescindível lembrar que depois de que aquele serzinho completa mais ou menos um mês de vida, ele já tem um sistema, né? Já possui um sistema de vasos semelhante ao sistema de um adulto. É lógico, com suas limitações, que serão modificadas no decorrer do desenvolvimento da vida daquele ser. Ainda se tratando da hematopoese, ou seja, o processo de formação, nós temos que ter em mente que a hematopoese se dá em três fases, ou seja, na vida embrionária, a hematopoese se dá em três fases. A primeira fase é onde se inicia o processo de formação do sangue, né? Que a gente sabe que a hematopoese é o processo de formação do sangue. Então, a primeira fase, no saco vitelino, nos primeiros dias de vida. Após o terceiro mês de vida, né, se inicia a fase hepática. Que fase hepática é essa? Essa fase hepática é a fase na qual a responsabilidade para a produção sanguínea é desencadeada para um órgão. Que órgão é esse que já está lá formadinho? O fígado. Então, o fígado assume também essa função de produção de células sanguíneas. Na literatura, é enfatizado que o baço também está inserido nesta fase. No entanto, já há indícios, né, já há pesquisas aí relatando que o baço estaria interligado mais à hematopoese extrauterina, mas nada de concreto. Então, hoje, na nossa literatura, o que é que é conhecido, o que é determinado? Que na fase hepática, mais ou menos no terceiro mês de vida do embrião, a responsabilidade pela hematopoese, ou seja, pela produção do sangue, é do baço e também do fígado. Se vocês observarem bem essa figura aqui, gente, aqui está o saco vitelino, né? Essa formaçãozinha aqui, tá? Aqui estão os tecidos que estão envolvidos pelo processo de formação também do sangue do coração, que é o mesoderma, e aqui tá as ilhotas de Ruff, né? Aqui inicia-se o processo de formação do sangue. Aqui está o fígado, também, que apresenta o tecido mesênquima, que está também envolvido no processo de formação sanguínea, tá? A hematopoese ainda vai perdurar mais ou menos no meio da vida fetal, né? No período da vida fetal, essa fase vai sendo transferida. Então, a hematopoese, vamos recapitular, se deu no início do saco vitelino, a primeira fase. Depois passa para a fase hepática, a qual essa responsabilidade são dos órgãos, né? Que é o que diz na literatura hoje, fígado e baço. E uma terceira fase, que se dá mais ou menos, né, na metade do período da vida fetal, que é a fase mieloide. Fase mieloide. Que fase é essa? Gente, é nessa fase que entra aí a medula. A medula começa a desempenhar o papel de estrutura produtora de células sanguíneas. Então, nessa fase, que é mais ou menos quando você chega na metade da gestação, o processo de formação sanguínea dá
início à produção celular pela medula. Ou seja, fase hematopoese. A hematopoese, processo de formação do sangue, ela é desenvolvida por 3 fases. No início do processo de gestacional, quando ocorre a fecundação e ocorre a formação do saco vitelino, né? Do terceiro, mais ou menos no terceiro dia, no terceiro mês, desculpa. Essa fase, essa produção sanguínea vai para quem? Para os órgãos fígado e baço. E uma terceira fase, que é na fase no meio da gestação, mais ou menos entre 4,5 a 5 e 6 meses de vida, né? Vai para quem? Essa fase vai para a medula. É a fase mieloide. É a fase mieloide no qual essa responsabilidade, essa produção sanguínea vai ser para a estrutura medular. Tem início assim a fase mieloide, de produção de sangue, em que, em regra contínua, ela vai se dar durante toda a vida extracelular. Então, depois que o feto nascer, depois que o embriãozinho nascer, essa responsabilidade também será da medula. Então, a fase medular vai se desencadear também pela vida extrauterina. Já que a gente falou da fase mieloide, a gente sabe que a medula é imprescindível para o processo de formação. Então, quem é a medula? É importante nós também conhecermos, né? É importante nós termos bases de quem seja, como é que é formada essa medula, o que é essa medula. Então, a medula óssea é constituída por um tecido esponjoso, mole, localizada nos ossos longos. É nele que o organismo produz praticamente todas as células do sangue, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? Glóbulos vermelhos vocês bem conhecem, que são conhecidos também como hemácias ou eritrócitos. Glóbulos brancos como leucócitos e as plaquetas. Esses componentes do sangue são renovados continuamente e a medula óssea é quem se encarrega desta renovação. Trata-se, portanto, de um grande tecido de grande atividade evidenciada pelo grande número de multiplicações celulares. Então, a medula óssea, ela tem uma grande responsabilidade na produção sanguínea. Então, ela desencarrega o processo de produção celular e isso é continuamente, gente, continuamente. Aqui está para vocês mais ou menos terem uma noção. Um osso cortado aqui. E aqui vocês podem verem. Desculpa. Aqui vocês podem ver que está um osso, né? Com a medula óssea aqui, um tecido esponjoso, tá vendo? Você lembra uma esponja mesmo, a esponja daquela que nós usamos nas nossas casas. Aqui tem... Quando ele diz aqui medula vermelha, a gente vai ver que é a medula responsável pela produção do sangue. Aqui, se você observar, ele tem a medula amarela, que a gente vai ver mais posteriormente, que é a medula que já deixou de produzir o sangue. E nós temos o sistema de Haves, que são também tecidos ósseos, né? Que formam estruturas que dão resistência, que dão capacidade a esse osso. E aqui também nós temos os vasos sanguíneos que também estão inseridos no tecido ósseo, tá? É só para vocês terem noção do que é. Aqui é um colo do fêmur, tá? Esse osso aqui, essa foto, mostrando a estrutura óssea e a medula óssea, como ela está distribuída aqui dentro do osso. Ok, gente?
Então, essas células sanguíneas, nós sabemos que a responsabilidade de produção fica na sobrecarga da medula, né? Essas células sanguíneas têm uma vida curta, e especificamente os glóbulos vermelhos têm uma vida média de 120 dias. Já os glóbulos brancos, gente, vivem em média umas semanas. No entanto, esse período de vida, esse período de sobrevivência dessas células é variável de acordo com o tipo de leucócito. As plaquetas, alguns autores mencionam 8 dias, outros 9, e tem autores que mencionam até 10 dias de sobrevida, tá? Portanto, levar em consideração que essas células elas vão morrendo e sendo substituídas continuamente. Então, dessas células aqui, a gente vê que tem um maior período de vida seria as hemácias, que são de 120 dias, ou seja, as hemácias vivem em média 3 meses, né? No entanto, todo dia estão sendo renovadas todas as células, tá? Quando nós nascemos, todos os ossos nasceu aquele serzinho, né? Aquele ser nasceu ali, aquele embrião hoje é um recém-nascido. Então, todos os ossos contêm medula capaz de produzir sangue. A medula capaz de produzir sangue é conhecida como medula vermelha. Com a passagem dos anos, a maior parte da medula vai perdendo a sua função, sendo substituída por um tecido gorduroso e passa a ser chamada de medula amarela, ou também gorduroso ou adiposo, né? Vocês sabem que são sinônimos, então ela passa a ser chamada de medula amarela. No adulto, apenas alguns ossos continuam exercendo essas funções. Esses ossos são as costelas, o corpo das vértebras, as partes esponjosas de alguns ossos curtos e das extremidades dos ossos longos, tipo o fêmur, dos membros superiores e inferiores, e assim com o interior dos ossos do crânio e do externo. Veja, quando ele nasce, todos os ossinhos têm a medula vermelha. No decorrer da vida, esse processo vai sendo substituído gradativamente. Já no adulto, totalmente formado, parte desses ossos é que tem essa função. Então, outros ossos do esqueleto do adulto possuem medula amarela e, portanto, em condições normais, eles são incapazes de produzir sangue. Quando há necessidade maior, como no caso de uma anemia, ou parte dessa medula amarela ela pode voltar a produzir o sangue. Veja, isso é raríssimo acontecer, mas pode acontecer. Aquele órgão, aquela medula, ela já deixou de ser uma medula vermelha, passou a ser a medula amarela. Mas devido à necessidade do organismo, ele vai em busca, ela pode voltar a se tornar produtora de células sanguíneas, porém é raro. Algumas patologias, como anemia e outras, alguns casos de a pessoa ser submetida a agentes externos. Então, é raro, mas isso pode acontecer, da medula amarela voltar a produzir sangue. O que não acontece, gente, quando a medula no idoso, por exemplo, quando ela perde a capacidade total, que ela passa a ficar a medula cinza, ela não retorna à produção sanguínea. Só quem retorna à produção sanguínea, com eventuais casos, né, é a medula amarela. Um esboço aqui bem rápido para vocês verem que para ocorrer o processo de formação sanguínea, a gente tem que ter uma célula mãe, que é a célula tronco, né? Essa célula tronco aqui vai originar todas as outras células, tá? E dessas outras células vão partir as linhagens celulares. Por exemplo, vamos ficar com essa parte superior aqui, que é das hemácias. Então, da célula tronco, eu vou originar um proeritroblasto. Esse proeritroblasto, gente, ele vai passar por várias fases, né? E vai chegar à fase de reticulócito. No reticulócito, ele já vai para a fase de eritrócito,
que é a hemácia. Isso aqui é só um esboço, só para vocês terem noção de onde origina nossas células. Então, do proeritroblasto, a gente vai ver que ainda existe eritroblasto. Existe eritroblasto ortocromático, policromático. Existe ainda células hemácias policromáticas, aqui com relação a entre os reticulócitos e as hemácias. Então, existem outras células. No entanto, para um esboço de natureza mais simplificada, nós temos uma célula-mãe. Essa célula-mãe vai originar todas as outras linhagens celulares, todas as linhagens que nós temos disponível no nosso sangue. Essas linhagens originam de uma única célula-tronco. Então, essa célula-tronco vai originar várias outras linhagens, em especial da hemácia, que a gente tem o proeritroblasto, e consequentemente nós vamos ter o eritrócito. Nós temos o mieloblasto, que vai originar as outras células. Nós temos o monoblasto, que vai originar o monócito. O mieloblasto, gente, eu digo, vai originar as outras células, que é as células granulares. O mieloblasto vai originar o quê? Vai originar o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo, tá? Eles são células com grânulos granulares na sua origem. Nós temos o monoblasto, que vai originar os monócitos. Nós temos a célula-tronco, também vai dar origem ao monoblasto, a uma célula-tronco B e uma célula-tronco T. E ainda nós temos o megaloblasto. Então, aí que vai dar origem também às nossas plaquetas. Você vê que de uma única célula mãe, vai se originar as demais células sanguíneas. Então, pessoal, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me procurar, que eu estou disponível. Qualquer grau de dificuldade no entendimento, pode me procurar, que a gente revê como é que a gente pode aperfeiçoar isso. O importante é vocês saberem o quê? Temos que dominar esses conceitos para sermos excelentes profissionais da área laboratorial, em especial os técnicos de laboratório. Não adianta você trabalhar com algo se você não domina aquele algo. Você tem que ter conhecimento. O que é o sangue, né? Como é que ele foi formado? Qual o significado? Se fala tanto em hematologia, vamos estudar hematologia, mas o que é hematologia? O que é que ela estuda? Quais são os órgãos que estão relacionados com essa disciplina, né? Qual é a importância? Por que é tão importante a gente estudar a medula? Porque nós sabemos que ela está diretamente relacionada ao processo de formação sanguínea. Então, se faz necessário que nós possamos dominar esses conceitos, tá? Lembrando sempre que é fundamental nós observarmos as fases, né, da hematopoese, lembrando que começa no saco vitelino, do terceiro mês de vida. Essas responsabilidades são divididas hoje na literatura com o fígado e o baço, mais ou menos no meio do período gestacional. Essa responsabilidade é compartilhada com a medula assume essa função, passando a ser a fase mieloide. E que ao nascer, aquele indivíduozinho, ele tem todos os ossinhos dele com medula vermelha, que tem a capacidade de produzir o sangue. Com o decorrer da vida, ao chegar na vida adulta, alguns ossos perdem essa função, virando assim essa medula, antes era medula vermelha, passando ao tecido gorduroso adiposo, né, conhecido como medula amarela. Só em casos excepcionais é que essa medula amarela pode voltar à produção de sangue. Ok, gente? Então, fique com Deus. Foi muito bom estar aqui para relembrarmos, né, esses conceitos, para que nós possamos crescer sempre e avançar em conhecimento. Um abraço.